Boa tarde. Eu penso que já temos as condições reunidas para dar início, para arrancar com o painel. São 5 horas, que é precisamente a hora que estava prevista em agenda para arrancarmos com este painel. Estes formatos híbridos são sempre mais difíceis porque estamos todos dispersos, geograficamente distantes, e porque não estamos junto à regi, nem junto, enfim, ao backbone do evento, de maneira que nunca temos bem a certeza exata. Eu agora estou com o Zoom e agora sim também com uma assinatura, e portanto penso que sim. Boa tarde a todas e a todos que nos seguem, enfim, neste formato híbrido, dizia eu, World Forum for Life, Water World Forum for Life. Temos agora a oportunidade de ter um painel nesta sala. Temos 2 salas de programação, como sabem. Nesta sala temos a possibilidade de ter agora um painel sobre o tema do setor agroalimentar. Acabámos agora mesmo, há 5 minutos, acabou um painel sobre o projeto Act for Nature, promovido pelo BCST Portugal. Este setor agroalimentar é um setor no qual se joga muito do nosso futuro no que toca à sustentabilidade. É um dos setores, como sabem, com mais impacto na saúde e no bem-estar das pessoas, e hoje temos o prazer de ter connosco, eu vou retirar os títulos, a Georgette Félix, da Companhia das Lesírias, em representação, o Bruno Caldeira, em representação da Consulai, uma consultora, e o João Basto, em representação da Solvena. E sem mais apresentações e sem mais demoras, sem prejuízo algum depois de poder querer, enfim, fundamentar mais a sua apresentação, mas penso que não precisamos. São 3 empresas subejamente conhecidas, e dizia eu, este setor agroalimentar é um setor que não podia deixar de merecer alguma atenção no âmbito desta conferência, porque tem um enorme impacto na saúde das pessoas, um enorme impacto no seu bem-estar, mas também enormes impactos, e que não são só negativos, atenção, pelo contrário, a nível ambiental, a nível social e a nível económico. Na sequência da pandemia Covid-19, que ainda não acabou totalmente, mas também no contexto do Pacto Ecológico Europeu, que, como sabem, é a principal estratégia, o principal eixo de emprego e desenvolvimento económico da Comissão Europeia para a década, esta indústria agroalimentar terá um papel-chave e encontra-se, como dizia, perante o desafio de assegurar a máxima sustentabilidade, quer ambiental, quer social, dos seus produtos, a par da segurança alimentar que tem que assegurar, obviamente, e de que estes sejam um contributo líquido para a saúde das pessoas, sejam nutritivos, sejam economicamente acessíveis, e que seja uma indústria também que promova um emprego, e um emprego justo e digno, e com base, se possível, numa economia de proximidade e de cadeias de valor tão curtas quanto possível, para minimizarmos as pegadas ecológicas de carbono, nomeadamente das cadeias de valor. Há também, para além do Pacto Ecológico Europeu, várias dimensões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Como sabem, são 17 objetivos, e para vários destes 17 objetivos o setor agroalimentar poderá dar um contributo decisivo. Portanto, quer no que toca aos 10 pilares do Pacto Ecológico Europeu, há pouco eu não referi, são 10 pilares, quer no que toca aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, este é um setor decisivo, particularmente para a neutralidade carbónica, e aqui é um objetivo quer dos ODS, quer do Pacto Ecológico Europeu, quer para a economia circular, quer para o objetivo da poluição zero, quer para os objetivos de equilíbrio dos ecossistemas e da biodiversidade, de regeneração da biodiversidade, quer para a agricultura verde, e aqui muito enfaticamente para a agricultura verde, uma nova estratégia, já vamos falar sobre isso, da PAC, da Política Agrícola Comum, quer também para a transição justa, que é esta ideia de não deixarmos ninguém para trás na transição para um modelo de desenvolvimento sustentável, porque nos setores, ou nos métodos, ou nas abordagens que vamos abandonar, ficarão pessoas que certamente precisarão de novas competências, o que se chama reskilling, upskilling, para terem lugar nos novos setores, emprego nos novos setores que se abrem. Obviamente também no que toca aos ODS, o setor agroalimentar dá um contributo decisivo para a erradicação da pobreza, que é o primeiro ODS, para a fome zero e agricultura sustentável, por maioria de razão, para a saúde e bem-estar, para o ODS 6 da água potável e saneamento, para o ODS 8, e foi hoje na abertura, no primeiro painel de abertura deste fórum, o tema-chave, a água,
para o ODS 8, trabalho decente e crescimento económico, para o ODS 12, produção e consumo sustentável, para o ODS 13, ação contra as alterações climáticas e para o ODS 15, vida terrestre. E, portanto, o setor agroalimentar, para concluir, é um setor absolutamente decisivo para o futuro, e nomeadamente para esta década, do nosso modelo de desenvolvimento sustentável, coletivo, que tem que ser sustentável e para a nossa qualidade de vida. Nós vamos ter, eu vou acelerar muito, nós vamos ter a oportunidade de ter 2 rondas de questões. Foi isso que eu combinei com os nossos convidados, os 3 convidados deste painel. Eu vou colocar a mesma questão aos 3. A primeira questão será de caráter mais ambiental e a segunda questão será de caráter mais social. Só recordo aos participantes que nos seguem que a sustentabilidade no domínio corporativo, se quisermos, tem sobretudo 3 vetores: o vetor ambiental, o vetor social e o vetor do governance, da ética de gestão. Ora, vamos só pegar em 2 destes 3, o vetor, que são os ESG, comumente conhecidos como os ESG, vamos só pegar na dimensão ambiental e social, e no que toca à ambiental, dizer que a pegada ecológica, e quando digo ecológica refiro-me a pegada hídrica, carbónica, enfim, etc., de extração de recursos, enfim, etc., poluição. A pegada ecológica da agricultura intensiva é obviamente um dos principais, reduzir esta pegada, um dos principais desafios que o setor agroalimentar enfrenta, e ainda para mais com o aumento da população mundial, com quase 9 mil milhões de pessoas no futuro próximo para alimentar, e por isso da agricultura biológica à agricultura de precisão, que integra fortemente as tecnologias da designada Indústria 4.0, várias são as vias de evolução recente da agricultura, nomeadamente ao nível da União Europeia. Como eu há pouco dizia, a PAC, que representa cerca de 1/3 de todo o orçamento da União Europeia, de todo o bolo orçamental da União Europeia, encontra-se neste momento em profunda reflexão e diria mesmo reformulação. E para além das novas estratégias específicas para o setor agroalimentar, por exemplo, a Farm to Fork, a estratégia do prado ao prado, que é uma estratégia para a década, temos também a ligação a outras estratégias adjacentes e essa ligação é cada vez maior. Desta estratégia nova para o setor agroalimentar, por exemplo, a ligação à estratégia para a biodiversidade 2030, que foi apresentada o ano passado, há cerca de um ano, ou o compromisso para a neutralidade carbónica 2050, que tem uma fatia importante, que se joga uma fatia importante desta neutralidade carbónica, deste compromisso, no uso dos solos, enfim, entre outras estratégias adjacentes, também a da poluição zero, para as quais o setor agroalimentar e as novas estratégias para o setor darão um contributo decisivo. Acresce que, do ponto de vista da poluição dos solos, da água e da atmosfera, ou da escassez da água, ou da pegada carbónica dos transportes devido às cadeias de valor longas, ou ao excesso de uso de plásticos em embalagens, enfim, é um setor que também, em aspectos mais específicos, está à procura de se encontrar de uma forma mais sustentável, a fazer aquilo que muitos designam de fine-tuning daquilo que têm sido práticas das últimas décadas. Por isso, sem mais demoras, e volto a agradecer a presença, eu vou só tratar pelo primeiro nome, se não se importam, da Georgette, Companhia das Lesírias, do João, da Solvena e do Bruno, da Consulai. Sem mais demoras, eu perguntaria, do ponto de vista ambiental, o seguinte: que avaliação fazem do Pacto Ecológico Europeu e das premissas do que parece ser uma nova PAC para o período 21-27, para este período de financiamento plurianual, o próximo período, 21-27, e se concordam com a introdução destas novas medidas que estão neste momento em debate, e não queria esgotar a questão nestas medidas, designadamente uma taxa de carbono mais alargada para mais indústrias e por um valor de mercado mais elevado, mas também, por exemplo, a remuneração de serviços de ecossistema, que ainda não acontece de todo, mas a lei já permite. Portanto, por um lado, saber que avaliação fazem genericamente do Pacto Ecológico Europeu, da nova PAC em reflexão, ou das premissas de uma nova PAC, nomeadamente se concordam com este tipo de medidas, taxa de carbono, remuneração de serviços de ecossistema, e depois perceber se há alguma prática ambiental inovadora nas vossas empresas, ou em alguma empresa que tenham como referência, que gostassem de partilhar, obviamente, deste setor. Nós temos aqui, eu estava a olhar para o relógio, meia hora, e portanto a ideia era termos aqui 5 minutos de intervenção de cada um, para cada uma das questões. Sem mais demoras, eu talvez começaria pela Georgette, agradecer novamente a sua presença e dava-lhe o palco, estes 5 minutos, para esta primeira questão de caráter ambiental, que se desdobra nestas várias. Muito obrigado. Obrigada, João. Boa tarde a todos, aos colegas de painel e a quem nos está a ouvir.
indo muito diretamente para a primeira parte desta pergunta com caráter mais ambiental que nos foi dirigida, vamos ver, a nova estratégia de crescimento da União Europeia está ancorada no Pacto Ecológico Europeu. Portanto, considerando os desafios que existem, por um lado, pelas alterações climáticas, quer do lado da perda da biodiversidade, que se traduz numa degradação do ambiente que é inequívoca, o Green Deal não poderia deixar de ter metas que são ambiciosas, naturalmente. No que se refere à questão das alterações climáticas, é de todo o interesse do próprio setor agroalimentar ter uma resposta robusta, quer na adaptação, quer na mitigação. Isto porquê? Porque é um setor que está demasiado exposto e que tem elevados riscos climáticos e ambientais. E, portanto, eu não vejo que exista um conflito, como às vezes se diz, um conflito de interesses, mas sim uma comunhão de interesses. Temos que ter presente que o setor agroalimentar, a agricultura logo a montante dessa cadeia, tem uma dependência muito grande do capital natural e implica que, portanto, também a gestão dos recursos que lhes estão disponíveis, nomeadamente a água, o solo e a biodiversidade, seja feita de uma forma eficiente. E daí também que o próprio Green Deal preveja o alinhamento com as restantes estratégias e políticas europeias, desde o Farm to Fork, à estratégia para a biodiversidade, que o João também já referiu, e a própria PAC, que nesse contexto apresenta-se com uma arquitetura eminentemente mais ecológica. Também não me parece que pudesse ser de outra forma. Com algumas nuances que também já irei de alguma forma sinalizar. Outro aspecto também importante relativamente ao Green Deal é que ele é parte integrante da estratégia da Comissão Europeia para concretizar os ODS da Agenda 2030 das Nações Unidas e que foram colocados de alguma forma no coração das políticas e das medidas na Europa, por forma a centrar toda a política económica europeia em torno da sustentabilidade e do bem-estar dos cidadãos. Este aspecto é um aspecto importante, por um motivo, traz aqui a questão de a sustentabilidade não ser vista apenas do ponto de vista ambiental. Os ODS assentam numa abordagem conceptual mais integrada da sustentabilidade, pelo menos em 3 dimensões. A dimensão ambiental, económico-financeira e a dimensão social, e também assente em pressupostos que se referem a questões éticas e a questão de governo das empresas e das organizações, que não são de todo menos importante. E, aliás, são essas dimensões que acabam por proporcionar que essa sustentabilidade seja equilibrada, pelo menos nesses 3 eixos. E, na verdade, o Green Deal preconiza também uma transição para uma sociedade mais equitativa e próspera, focada muito na melhoria das condições de vida, quer das gerações atuais, quer das gerações futuras. E parece-me que aqui a transição será um pouco a palavra também, uma das palavras-chave. E isto em relação também à PAC, porque tem que haver uma consideração na capacidade que cada Estado-membro vai ter para progredir, sem prejuízo do foco que tem que existir para o alcance das metas e dos objetivos comuns. E nós sabemos todos que a Europa não anda à mesma velocidade. Sob várias perspectivas, há países inclusivamente com maiores fragilidades económicas e financeiras e Portugal, nós estamos nesse grupo. Mas, por exemplo, no que se refere à agricultura biológica, e também é interessante nós vermos, há diferentes pontos de partida. De acordo com os dados do Eurostat, em 2019, a percentagem de área de agricultura biológica no total da área agrícola em produção, considerando ainda uma Europa a 27, a média era de 8,5%. Por exemplo, em Portugal, esse número era 8,2%. Nós não estamos assim tão distantes, mas há disparidades. Por exemplo, a França e a Alemanha, nesses países, a percentagem era 7,7%. Na Holanda, para termos uma ideia, era 3,7%, mas já em Itália era 15,2% e na Suécia 20%. Portanto, há bastante diversidade de pontos de partida, sendo que a meta europeia, por exemplo, em matéria de agricultura biológica, é ter uma área de pelo menos 25%. Portanto, há aqui várias velocidades em vários âmbitos e é preciso ter isso em consideração na PAC.
a capacidade que cada país terá para progredir e para atingir as metas e os meios que também tem. E os meios financeiros também são uma questão fundamental, sobretudo os que estão afetos a esse período de transição e que também extravasam a questão do orçamento comunitário. Como sabemos, o financiamento sustentável também tem sido um tema que está em grande ebulição, em grande desenvolvimento, e o Covid-19 de alguma forma vai reforçar essa dinâmica. Portanto, o futuro PAC, Green Deal, passa necessariamente pela sustentabilidade, mas também pela coesão, porque a PAC terá que ter, de facto, essa capacidade terá que ter em conta a capacidade de cada Estado-membro no progresso, sob pena de não conseguir responder precisamente a um dos maiores desafios, que é não deixar ninguém para trás. E, portanto, tem que haver também aqui uma coesão em termos territoriais. Em relação às medidas, seja a questão das taxas ou a questão da remuneração dos serviços dos ecossistemas, estamos aqui perante duas medidas que têm um caráter quase antagónico, se quisermos. Portanto, as taxas assumem um caráter penalizador, de externalidades negativas, ponto. Já existe muito, sobretudo através da generalidade da fiscalidade verde. A remuneração dos serviços dos ecossistemas é uma abordagem mais positivista, ou seja, no fundo, valoriza os benefícios que são proporcionados à sociedade por via dos ecossistemas que não são remunerados. E eu vou dar até aqui alguns exemplos. No caso concreto da Companhia das Lesírias, que tem Jorge, apelava só à sua capacidade de síntese. Certo, peço desculpa, certo. sem querer interromper a linha de raciocínio. Obrigado. Certo, obrigado. Que tem um dos maiores focos a conservação da natureza, portanto esta até seria uma excelente medida e que dou alguns exemplos, tal como a conservação das zonas úmidas, a polinização e outros benefícios decorrentes das pastagens biodiversas, e a gestão sustentável da floresta, que é certificada por uma norma internacional e que, para além do sequestro de carbono, tem um papel fundamental, por exemplo, para a infiltração de água no solo, levando à recarga também dos aquíferos, o que contribui para a existência de água potável em abundância. Outros exemplos, nós de alguma forma na empresa, nas culturas agrícolas, de uma forma geral preconizamos já há muito tempo práticas sustentáveis, que vão desde a adoção de técnicas de agricultura de precisão ao facto de toda a produção agrícola estar em modo de produção integrada ou em modo de produção biológica. Portanto, também temos no âmbito da nossa estratégia de sustentabilidade que definimos para o período de 2030 e que está alinhada também com os ODS e com todos estes desafios à escala mais global, várias outras medidas que vão desde a construção de hectares na nossa adega, portanto que tem um tratamento muito mais otimizado dos efluentes, que vai permitir utilizar água reciclada. Portanto, estes são alguns exemplos, tal como a utilização de materiais ecoeficientes nos produtos vínicos, que fizemos agora uma grande reformulação, que em simultâneo, inclusivamente com o lançamento do nosso primeiro vinho biológico que ocorreu há uns dias atrás, e portanto conseguimos reduzir só o peso do vidro em cerca de 30%, portanto isso tem um impacto enorme, positivo, na nossa pegada carbónica. Muito em resumo e muito bem, em termos de práticas ambientais, não, claro, eu sinalizo agradeço estas. Muito bem, agradeço o poder de síntese e a clareza. João, sem querer prolongar mais, a mesma pergunta, não vou repeti-la por uma questão de economia de tempo. Obrigado. Não é vinho, é azeite e não só. Força. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Serei o mais resumido possível, porque obviamente também a Georgette já avançou com grande parte daquela que é uma posição comum para quem opera no setor agroalimentar. Como o João referiu, nós estamos no setor do azeite e dos óleos alimentares de uma forma mais global e para além de industriais também somos agricultores. Indo concretamente aos dois pontos que o João falou no início, a questão da remuneração dos serviços de ecossistema, para nós parece-nos de elementar justiça. É difícil identificarmos algum produto que não tenha valor e que esse valor não seja associado a um preço e que o consumidor não pague o preço, que obviamente todos queiramos que seja o mais justo possível. E obviamente que ao ser remunerado, seja um agricultor ou seja um agente que atua
no mundo rural pelos serviços de ecossistema, obviamente nós estamos a ajudar a viabilizar a sua atividade económica, estamos a reter uma população que é fundamental para nós termos a soberania de grande parte do nosso território, e parece-me também de elementar justiça, e não sei até que ponto é que não haverá aqui uma ligação direta, quando nós olhamos para o Farm to Fork e vemos escrito que o agricultor ganha, em média, cerca de metade do que ganha um trabalhador médio na economia em geral. Provavelmente este gap, assumimos que poderá estar parcialmente, se não quase totalmente, associado a não haver esta remuneração. Obviamente que nós, sendo produtor agrícola e com boas práticas, quer na gestão não só da área que não está plantada, mas com as entrelinhas, acho que provavelmente poderão não ter noção, mas a entrelinha, entre as linhas que nós temos dos nossos oliveiras, representam 30% da área de toda a nossa exploração. E toda essa área, hoje em dia, é gerida de uma forma sustentável para, obviamente, garantir uma mobilização mínima, a menor compactação possível do solo, para, com isso, garantir as condições ideais, não só para o desenvolvimento da cultura, mas também para a valorização do próprio solo, porque nós, agricultores, somos os últimos a ter interesse em destruir ou retirar valor àquele que é um dos nossos principais ativos, que é o nosso solo e, obviamente, a água que nós usamos não só para regar, mas para alimentar as nossas plantas. Sobre a questão da taxa de carbono, eu acho que a Georgette usou a palavra que, para mim, acho que será mais importante nesta parte ambiental, que é transição. Porque, de facto, quando nós falamos em carbono e falamos em descarbonização, obviamente não podemos descurar e desligar nunca do tema energético. Mas a verdade é que o consumo energético está associado a desenvolvimento e está associado à riqueza. E considerando, tendo em conta aquela que tem sido a evolução da economia a nível mundial, e obviamente na Europa menos, mas fundamentalmente na China e na Índia e países em vias de desenvolvimento, a tendência a nível mundial é que este consumo aumente. E o desafio está em nós conseguirmos encontrar formas de descarbonizar não só a nossa atividade, mas obviamente a produção da energia, que é fundamental para nós desenvolvermos a nossa atividade. E a verdade é que há muito ainda para inovar, ou seja, nós já temos soluções ao nível agrícola que poderão permitir reduzir de uma forma relevante as emissões de gases de efeito de estufa, mas há outras áreas onde realmente essas soluções não existem. E mesmo as soluções que existem têm taxas verdes muito elevadas, ou seja, o custo de produção, o acréscimo de custo de produção é suficientemente relevante para nós provavelmente gerarmos um preço, se tivermos obviamente que pagar o preço justo pela utilização de tecnologias alternativas, com menor impacto nas emissões de carbono, que provavelmente os consumidores não estarão disponíveis para pagar. E como diz o Farm to Fork, é fundamental neste processo de transição a garantir a acessibilidade dos preços dos alimentos. Ou seja, eu acho que esta questão é uma questão que é muito relevante. Eu acho que quando a Georgette falava de transição, essa para mim era a palavra-chave em todo este processo. Em termos agrícolas, por exemplo, naquilo que é a produção animal, e se nós compararmos, por exemplo, as soluções que já temos ao nível da Europa com o que se faz na América do Sul ou em África, melhorias ao nível das próprias espécies, em termos de rendimento produtivo, naquilo que é a melhoria das rações, ou no que seja, tudo o que seja os cuidados veterinários, permitirá, de alguma forma, nós baixarmos muitíssimo as emissões, e de forma barata, as emissões de dióxido de carbono. Já ao nível dos fertilizantes sintéticos, essa solução está muito menos acessível. Aliás, não existe, neste momento, uma solução que permita eliminar as emissões decorrentes da utilização dos próprios gases resultantes, nomeadamente, não temos capacidade de capturar o óxido nitroso, que sabemos que tem um impacto que é 265 vezes superior ao do dióxido de carbono, naquele que é o aquecimento global. Nós, obviamente, em termos de empresa, temos feito
há muitos anos que tentamos, obviamente, reduzir a nossa pegada, de 2014 para 2020, em termos de âmbito 1 e de âmbito 2, reduzimos cerca de 40% a nossa pegada. E temos crescido, ou seja, é um crescimento que obviamente há de ser um pouco maior por unidade industrial, mas no global, obviamente, tem sido bastante relevante, como também nesta transição para um uso mais eficiente das embalagens, a menor produção possível de resíduos, tem sido uma preocupação permanente e, obviamente, transformar resíduos em subprodutos que sejam cada vez mais valorizados. Porque não me quero alongar e porque transição era a palavra-chave, eu tive acesso a um resumo sobre um trabalho que a AgroGés fez para a ANIPLA sobre o impacto económico da redução da aplicação de produtos fitofarmacêuticos na produção vegetal em Portugal. É basicamente o objetivo do Green Deal e, obviamente, do Farm to Fork, é que haja uma redução até 2030 de 50% na utilização de produtos fitofarmacêuticos. E a AgroGés foi olhar só para 5 fileiras. O vinho para vinho, olival, tomate de indústria, o milho e a pera-rocha. E a verdade é que, se tivermos só para estas, se tivermos em conta as 80 substâncias que se prevê que sejam afetadas por esta decisão, para se ter uma ideia, o milho e o tomate de indústria perdiam automaticamente a viabilidade económica. No nosso caso do olival, o impacto seria substancial, quer dizer, tanto pela via do aumento dos custos da operação, porque os produtos a aplicar não só eram mais caros, como a frequência de utilização desses produtos também seria a maior, mas também a própria produção seria afetada. Ou seja, perder-se-iam só nestas 5 fileiras, que representam 1/3 da produção vegetal em Portugal, cerca de 300 milhões de euros por ano. Dito isto, ou seja, eu acho que nós, aqui em particular, falando pessoalmente, mas obviamente também representando a Solvena, é que nós as empresas, estamos obviamente interessadas em ajudar em todo este processo de transição. Estamos de acordo que se definam objetivos ambiciosos, porque é a única forma de nós podermos avançar e de forçar a inovação, mas também disponíveis para conversarmos e em conjunto arranjarmos uma base científica para definir alguns destes objetivos, sendo que, existindo, seríamos os primeiros a participar e co-liderar este esforço, obviamente nas áreas nas quais nós estamos mais diretamente envolvidos. Muito bem, muito obrigado, João. Sem mais demoras, Bruno, a Consulai tem um currículo longo, vasto nestas temáticas, por isso não preciso também de o dizer. Como é que vê o tema? Obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos, aos colegas de painel. Sim, quer dizer, muito já aqui foi dito pela Giordete e pelo João, não é? Portanto, já fizeram aqui um bom contexto do problema. Eu diria que este é um momento crítico, na atividade económica do setor agroalimentar, mas também é um momento das nossas vidas. Portanto, eu acho que um momento como este só seria comparável a um momento de uma recuperação de um pós-guerra que aconteceu em meados do século passado. De facto, os desafios que nós temos pela frente são enormes e obrigam, tal como no passado, a uma grande mudança de paradigma. Enquanto no passado nós conseguimos alavancar a economia e o estado social onde hoje vivemos através da utilização do modelo químico-mecânico, não é? Portanto, com novas variedades, tecnologia, fertilizantes, fatores de consumo, que fizeram o seu papel, portanto, retiraram milhões e milhões de pessoas da pobreza e criaram todo este contexto tecnológico e de prosperidade onde nós vivemos, não é? Portanto, o mundo hoje é um lugar muito melhor do que foi no passado e provavelmente nunca foi um lugar tão bom como na história da humanidade. No entanto, isto, como sabemos, não é? Portanto, é feito à custa do consumo e desgaste do planeta e dos recursos, não é? Portanto, daí que hoje em dia falamos da pegada ecológica, falamos da pegada de carbono, falamos da pegada hídrica, todos estes indicadores de sustentabilidade servem para indicar o grau de desgaste, o grau de consumo daquilo que seria o ideal, não é? De um perfeito equilíbrio entre a vida humana e os nossos recursos naturais.
Portanto, isto, obviamente, que, e percebemos através da plataforma da Comunidade Europeia, quer com o PAC, quer com o Green Deal, e quer depois com estratégias mais setoriais, como a estratégia do prato ao prato, a Europa quer liderar este processo mundial. Portanto, isso é ótimo, quer dizer, enche-nos também aqui de ambição e de esperança, porque esta é uma tendência que eu creio que não vai voltar para trás, não é? Portanto, ela já se tem vindo a sentir ao longo dos anos, aos altos e baixos, também em função das crises económicas que vão surgindo, porque, obviamente, que sustentabilidade é economia, é ambiente e bem-estar social. De facto, nós, para liderarmos este processo, também não nos podemos esquecer que estamos numa economia de mercado aberto, estamos num mercado capitalista e, portanto, também temos que ser competitivos. A partir daí, a questão da taxa de carbono depende de muitas óticas como nós podemos observá-la. Já foram aqui faladas algumas, que vêm por uma lógica mais negativa de penalizar o excesso ou de penalizar aquilo que é produzido de forma ineficiente. Essa é uma abordagem, e através dessa taxa podermos financiar estudos ou compensações para esse mal, mas também do lado da competitividade também há aqui uma palavra a dizer, porque se a Europa quer liderar este processo e se as empresas europeias vão estar sujeitas a um conjunto de regras mais apertadas com os seus congéneres norte-americanos, asiáticos, de onde quer que eles venham, portanto, à entrada da Europa, se calhar tem que haver ali algum equilíbrio, porque caso contrário, os agricultores e a produção europeia poderá também ficar em desvantagem. Portanto, é obviamente que nós não nos podemos esquecer desse aspecto e, portanto, eu creio que isto está um pouco descrito no Green Deal, mas obviamente que ainda há aqui muito trabalho a fazer, mas eu vejo com bons olhos um instrumento económico que, de certa forma, cria aqui alguma justiça em termos de competitividade para as nossas empresas, quer sejam do setor agroalimentar ou não. Depois, no que toca à questão da remuneração dos ecossistemas, bem, este é um assunto que apenas peca por tardio, porque, de facto, há muitos e longos anos que os agricultores, além de serem atores económicos, de desenvolverem a sua atividade económica, produzirem riqueza, valorizarem o território, eles também são prestadores de serviços ambientais, não é? Portanto, e de facto, esse é um tema que precisa ainda mais de ser explorado. Estas coisas ainda estão abertas, a estratégia do Prado ao Prato, o Green Deal ainda está em discussão, a PAC ainda está em discussão, mas há algumas propostas, algumas delas são públicas, sobre sugestões de ecorregimes e precisamente passam por uma subsidiação, uma valorização, uma remuneração. Portanto, a questão da expressão ainda está por definir, mas vai ao encontro dos agricultores. Portanto, e estas coisas podem ser muito pragmáticas e muitas delas nem sequer são complexas do ponto de vista da sua execução física ou material, não é? Portanto, nós sabemos que os agricultores, ao manterem uma linha de água intacta, isso traz valor do ponto de vista estético, do ponto de vista da qualidade da água, do ponto de vista do sequestro de carbono, do ponto de vista da polinização. Nós sabemos que a manutenção de certas infraestruturas ecológicas na paisagem agrícola também se traduzem em inúmeros serviços dos ecossistemas, não é? Portanto, além destes que eu falei, poderíamos acrescentar aqui como a redução da erosão, a proteção das culturas, não é? Portanto, nós vemos que o setor do vinho hoje em dia está muito ativo na busca de soluções ecológicas que, de certa forma, possam fazer com que se reduza o input de substâncias químicas e de substâncias de síntese. Portanto, há todo aqui um mundo que pode vir a ser, que precisa de vir a ser desenvolvido naquilo que várias pessoas designam pela intensificação sustentável da agricultura, não é? Portanto, há um trabalho que eu acho que é um trabalho de excelência e de referência, escrito em português pelo professor José Lima Santos, eu penso que é um artigo de 2016, em que ele fala precisamente sobre estes dois temas, da intensificação sustentável da agricultura, da primeira via, que ele designa pela primeira via, que é que de facto encontrarmos aqui a eficiência dos consumos, portanto a eficiência de redução dos agroquímicos, dos fatores de produção, e isto pode ser feito e tem vindo a ser feito através da utilização da agricultura de precisão
E eu aqui acrescentava mais um tema que se calhar em 2016 não se falava muito, mas tem a ver com esta agroanalítica, não é? Com o tirar proveito da informação, com o tirar o proveito dos dados e da inteligência artificial que se pode tirar daqui para termos novas prescrições, para termos novas formas de tratamento. Portanto, acho que estes dois elementos são fundamentais para os desafios que nós temos pela frente. E depois, a segunda via, que ele designa como a via ecológica, não é? Portanto, a utilização processos ecológicos, de forma a compensar aquilo que são os agentes químicos. Portanto, isto obviamente estão tudo interligado. A Europa reconhece estes elementos como prioridade e é por aqui que eu penso que nós temos que ir. Nós na Conselei temos vindo a auxiliar alguns clientes nossos no sentido de poderem quantificar os seus serviços de ecossistemas e é muito interessante verificarmos que ao longo destes trabalhos que vamos realizando, muitos destes agricultores não sabiam o valor que têm vindo a oferecer à sociedade. Portanto, há aqui também um valor escondido na forma como a agricultura é realizada e como a paisagem também é afetada pelos métodos de produção, que precisa de ser divulgado e que precisa ser explorado. Portanto, eu penso que a questão dos serviços de ecossistemas é chave, portanto, este despertar para o valor escondido e para a função do agricultor como um prestador de serviços precisa ser valorizada e está, obviamente, aqui integrada naquilo que são todas as políticas europeias que já falámos. Ok, Bruno, obrigadíssimo. Obrigado também pelo poder de síntese. Bom, nós temos aqui 5 minutos, falámos de planeta, da dimensão ambiental. Estava agora, como dizia no início, de falar de pessoas, nos últimos 5 minutos, nas alegações finais. O setor agroalimentar é muito longo, nós sabemos que tem cadeias de valor, quero dizer, muito longas. Por um lado, impacta muito o bem-estar e a saúde, a qualidade de vida do consumidor final, mas ao longo das cadeias de valor, que muitas vezes são globais, impacta muitíssimas pessoas, trabalhadores e não só, e muitíssimas comunidades. E atalhando, digamos, eu perguntava a cada um... E dando um minuto a cada um, obviamente, o que é que consideram ser os maiores desafios de caráter social / humano no setor? Por um lado, como é que podem os consumidores e investidores assegurar-se da idoneidade dos produtos que consomem ou em que investem, que são efetivamente sustentáveis? E por outro, como é que nós podemos garantir que as condições laborais e direitos humanos são respeitados ao longo dessas cadeias de valor? Enfim, é um menu vasto, um minuto a cada um. Novamente, Georgette, por favor, o que é que considera serem, no domínio das pessoas, os maiores desafios do setor? Obrigado. Está em mute, obrigado. João, muito sucintamente, portanto, o setor agroalimentar agrega três grandes subsetores: a agricultura, a indústria transformadora dos produtos e o comércio alimentar. E na prática há aqui desafios comuns, mas também há desafios que são específicos de cada um destes subsetores. E por outro lado, a dimensão dos desafios de caráter humano e social também dependem muito das circunstâncias sociais e geográficas. Mas eu diria que há aqui uma questão que é transversal e que tem sido levantada. A própria PAC fala na questão dos rendimentos justos dos agricultores, o João também já levantou essa questão de alguma forma, e que tem a ver com os níveis salariais. E isto é um grande desafio na medida em que é complexo. Porquê? Porque, sobretudo, é muito difícil repercutir nos preços finais. Não é só no setor agroalimentar, isto é transversal, mas, de facto, o consumidor quer produtos saudáveis, quer produtos sustentáveis, entenda-se o eco-friendly, comércio justo, etc., mas nem sempre está disponível para pagar mais. O tal preço justo que nós entendemos que seja, até porque o seu poder de compra, com exceção de algumas geografias, também não tem aumentado, é um facto, e portanto a compensação desse aumento, que terá que existir, mais dia menos dia, terá que ser por via da redução de outros custos ao longo de toda a cadeia de valor, que é bastante longa e que é complexa, quer por via da inovação tecnológica, quer por via também da inovação social que promova as questões relacionadas com a economia de proximidade e que traga aqui alguma diversidade em termos de distribuição na cadeia alimentar. Obrigado, Georgette. Eu penso que foi, se me permite, eu penso que se ficar por aqui fica perfeito. E eu passava ao João, só porque estou obrigado a respeitar os tempos. Eu sei que tivemos muito pouco tempo, mas penso que foi um final, não sendo o ultimato, deu um ultimato final, o modo como acabou. João.
Eu acho que, bem, focando só na componente produtiva e agrícola de toda esta cadeia, a Georgette já cobriu as outras áreas, apenas referi que o grande desafio para o setor é a capacidade de nós conseguirmos atrair e fixar pessoas nos espaços rurais, porque é onde nós invariavelmente temos que desenvolver a nossa atividade. E esse tem sido um esforço nosso, na Sovena, tentar criar as melhores condições possíveis para conseguir ter a mão de obra qualificada e jovem que nos permita igualmente ter capacidade e conhecimento para nos ajustarmos a todas estas exigências que são cada vez maiores por parte dos consumidores. Mas, em conjunto com as autarquias, é um trabalho que nós fazemos e vamos continuar a fazer no sentido de reunir as condições para atrair pessoas e famílias para viverem em zonas que têm vindo a perder a população e dessa forma a atratividade para muitas pessoas, nomeadamente as pessoas mais qualificadas. Obrigado. Bruno, a importância de refletir uma maior dignidade e condição de vida e laboral ao longo da cadeia de valor no preço final, não há outra forma, a importância da coesão territorial, da atração de talento, jovens agricultores, que já se fala há uns tempos, não é? O que é que acrescentava a isto? O que é que são os desafios mais sociais e humanos, de caráter social e humano do setor? Eu gostava aí, se calhar, aqui uma reação àquilo que tem sido algumas peças jornalísticas dos últimos tempos, em que nós não podemos confundir a árvore com a floresta e, portanto, aqueles casos degradantes que nós vemos, a resposta a isso é mais fiscalização, não é? O que nós não podemos é generalizar esses maus exemplos para todo um setor e, de certa forma, assim, destruir a reputação e o trabalho justo que essas pessoas têm vindo a fazer. Portanto, aí a resposta é fiscalização. Mas quer dizer, eu gostava também de terminar só com alguns exemplos de alguns clientes, de coisas simples que têm vindo a ser postas em práticas, também muito assentes na componente... Temos um minuto máximo, Bruno. Sim, mas okay. Coisas como, por exemplo, agricultores que chegaram à conclusão que certas áreas de sequeiro têm margens brutas negativas de produção. Então optaram por deixar aquelas regiões, aqueles espaços, aqueles pequenos intervalos entre pivôs, por exemplo, para que sejam plantadas plantas aromáticas, onde não são aplicados tratamentos químicos, em que tudo é feito de forma mecânica e que aquele espaço é gerido pelas comunidades. E as comunidades têm a oportunidade de ir ali buscar algumas das suas plantas tradicionais que normalmente utilizam na gastronomia. Portanto, estes são alguns exemplos de coesão territorial que também promove aqui a ligação entre o urbano, o rural e a economia e a componente social. Bruno, obrigado. Não podíamos ter acabado de forma mais perfumada e coesa com este exemplo. Eu agradeço a todos a vossa participação, peço desculpa pelos tempos curtos, mas voltaremos certamente a ter outras oportunidades. Georgette, João, Bruno, muito obrigado à organização e a quem nos segue e bom próximo painel e boa continuidade dos trabalhos. Obrigado, João.